Olá, galera do Lente Espírita, que alegria estar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que está ouvindo a gente na academia e caminhando, pedalando, acordando, tomando café, né? O nosso amigo Lúcio aí que sempre nos ouve, nossa amiga Patrícia, você, nosso ouvinte, que chegou conosco até aqui, o episódio 40. A gente está assim muito feliz. Eu sou a Rosália Romão e ao meu lado eu tenho aqui o companheiro Gabriel Marins. Gabriel, fala um pouquinho aí pra gente dessa alegria dos 40 episódios do Lente Espírita. É nóis, meu povo, chegando aos 40 do segundo tempo, no episódio 40º. É 40º que fala? Acertei? Não sou muito bom nessa parte não, mas cara, que coisa, né? É um filme que passa, um filme bom, um filme de construção de diálogo, construção de pontes, de embates, dos nossos conceitos espíritas, de reformulação, de ressignificação. É muito bom, é alegria total. E agora ainda mais, né? A gente tá numa série que está sendo tão importante sobre esse nosso pensar espírita, que é essa série que chegou agora, né, Rosália, que é O Espiritismo é mesmo o futuro das religiões? E hoje a gente tem um episódio especial aí, né, para dar continuidade, e é o nosso derradeiro e último episódio dessa série, recebendo aí uma figura que eu já vou adiantar para vocês, é pedida de novo no Lente Espírita, a galera curtiu, a gente atendeu, ele atendeu, e a gente está feliz por isso. 10 entre 10, hein? 10 entre 10. O cara é muito requisitado. Hoje nós gostaríamos também de enviar um abraço assim, muito carinhoso para Rosângela Nunes, mãe do nosso querido amigo, figurinha marcada aqui no Lente Espírita, o Igor Nunes. Rosângela, o Igor nos contou que você não perde um episódio. É assim que escuta, corre para contar para ele. Então, corre para contar para ele agora, porque esse episódio de hoje é imperdível. E é isso mesmo. E um abraço também, né, para o incentivador que temos muita admiração, que tem nos dado ótimos feedbacks sobre os episódios, onde está legal, onde pode melhorar, etc., que é o nosso amigo Ricardo Sardinha. Ricardo, Isso. um abraço para você, Sardinha. E queremos a galera... você aqui em breve, hein, Sardinha? Tem que ser, tem que ter. Não tem como passar sem ele. E, galera... Se vocês quiserem conversar com a gente também, vai lá no Instagram, no @podcast Lente Espírita, marca a gente nas suas postagens, viu alguma coisa que tem a ver com o episódio que você já viu? Marca o episódio, marca a gente tem as hashtags de cada um dos episódios, né? Isso ajuda a gente a participar das discussões, saberem como que está sendo útil, como que não está sendo útil o Lente Espírita, né? Então, vamos ao episódio do nosso dia. Vamos que vamos. O progresso é uma lei da natureza. O espírito não retrograda, no máximo estaciona, mas sempre evolui. A Terra está se transformando em um mundo de regeneração. A aristocracia da força, do patriarcado, dá espaço hoje para a aristocracia intelecto-moral. E esses são alguns trechos das obras fundamentais do Espiritismo que nos aponta para as transformações em favor do progresso que se operam no nosso planeta. Os espíritos até nos alertam para um crescimento do mal que iria anteceder o progresso humano. Entretanto, acreditávamos que algumas cenas vividas nesses últimos tempos seriam sinais de atrasos já superados pela humanidade. O Brasil vive uma crise de diversos aspectos: humanitária, política, econômica, religiosa, moral. O consumismo continua desenfreado, mesmo com todos os sinais que a ciência já apontava para um aquecimento global e que estamos vivendo diretamente. Europa com enchentes, incêndios e climas atípicos no Brasil, furacões na América do Norte e Central. O extremismo religioso patrocina movimentos anti-vacinas e antidemocráticos quando não chegam ao poder, né? Como no Afeganistão, levando a população ao terror. Não queremos aqui trazer uma pauta pessimista, galera. Pelo contrário, queremos construir esse espaço, como sempre fazemos, com vocês, para sairmos daqui fortalecidos. Mas frente a esses acontecimentos, não te vem também essa pergunta? Estamos mesmo evoluindo?
O que mudou desde a invasão organizada dos espíritos e a formação do espiritismo? O que melhorou? E essas coisas que estamos vendo não significa que a coisa meio que saiu fora do trilho? Para nos ajudar a colocar a lente espírita sobre essas e outras questões, quem vem aí, Rosália? Quem vem aí, galera? Quem vem aí é o Vinícius Lara. O Vinícius é historiador, psicanalista, mestre em História da Cultura, doutorando em Ciências da Religião, em processo no qual estudou o moderno espiritualismo americano. Como praticante espírita, é médium, tendo psicografado até hoje 4 títulos. Realiza estudos e palestras em diversas partes do país. É papai da Isabela, é um espírito aí em busca da felicidade plena, caminhando, caminhando. Vinícius, um prazer estar aqui com você novamente. Suas palavras iniciais. Oi, pessoal que está aqui acompanhando a gente pelo Lente Espírita, Gabriel, Rosália. Pois é. É quase impossível a gente olhar para esse cenário à nossa volta e pensar assim, tá tudo certo, o plano era esse mesmo, tá tudo certo, tem alguém lá em cima, ou lá embaixo, não sei, já que o espaço é relativo aí até no mundo dos espíritos, que pensou assim, muito bem, 2021 o ideal mesmo é que tem um pai jogando criança por cima de muro de aeroporto em Cabul, com medo do que o Talibã pode fazer. Não, tá tudo certo, da gente ter um esquema nunca visto de corrupção no país, comprando vacina que não existe, tendo como garantia um terreno em Curitiba, que às vezes está em São Paulo, no valor de 7 bilhões de reais, sendo que a mansão mais cara do mundo custa 2 bilhões de reais. Tá tudo certo. Eu acho que é interessante pensar que se existe um Ismael, esse Ismael está lá em cima pensando assim, vamos escrever essa temporada final aqui do Brasil com uma inspiração, uma pegada meio Rick e Morty e outras séries nonsense da TV e da cultura pop, porque as coisas parecem muito fora dos trilhos, muito fora dos trilhos. E aí a gente fica diante daquela encruzilhada, que é a encruzilhada que eu quero, não sei se caminhar por ela ou se mostrar que não tem encruzilhada nenhuma, é só uma condescendência meio assim, pão com manteiga, que é de pensar que está tudo como devia estar, ou de que existe sim essa força maravilhosa de evolução que é paralela, superior e independente da vontade dos homens. Então, vamos discutir sobre isso, porque se nós não conseguimos pensar sobre esse assunto, eu não sei, mas acho que tem chance da gente se transformar numa espécie de seita, New Age, com uma pegada mais assim de positividade tóxica, que nem de longe é o que a gente espera. É isso, galera. Ó, a bomba já já está aqui no nosso colo. Vamos lá. Ô, Vinícius, inicialmente, nós gostaríamos de te perguntar, assim, para a gente começar mesmo destrinchando, né, a questão do progresso. O que é o progresso, segundo o Espiritismo, e como esse progresso se dá? Essa pergunta é muito boa, sabe? Eu estava participando há um tempo atrás de um debate espírita e eu questionei ao debatedor o seguinte, como que a gente pode fazer um cotejamento, como que a gente pode fazer uma análise paralela do surgimento do espiritismo no século XIX com o pensamento do século XIX, o que estava ali acontecendo no século XIX. E eu fiquei assustadíssimo, porque o debatedor, que é uma pessoa que tinha, em tese, uma formação e um pensamento crítico, disse assim, não dá para comparar. Porque o espiritismo é fruto de uma revelação. Então, na verdade, o pensamento do tempo é que tem que se encaixar no espiritismo. E eu fiquei estarrecido, porque não existe nada mais anticrítico do que isso. Ou seja, você dizer que não existe como fazer esse cotejamento. Porque, embora a gente possa falar
de uma revelação em algum nível, não dá para dizer que essa revelação está descolada do tempo, está descolada da história. E a questão do progresso, ela é um tema muito presente e muito caro para quase todos os sistemas de pensamento do século XIX, inclusive para o espiritismo. Há uma ideia de uma progressão da ciência que seria capaz de dar conta de todas as coisas, a ideia de um avanço da tecnologia, a ideia de uma espécie de teoria legalista, né, que conduziria toda a realidade de modo que a vida seria sempre imersa em leis, e essas leis seriam leis que conduziriam ao progresso, e essas leis de progresso estariam ali ajudando todos os seres a se desenvolver. E o Espiritismo abraça essa ideia, né? Ele vai abraçar essa tese de uma evolução, que não é uma tese espírita apenas, é importante dizer. Antes de Kardec, a gente está falando ali, por exemplo, do pensamento de Auguste Comte, que vai falar sobre a lei dos 3 estados, né? Alô, você que está fazendo Enem, que está fazendo vestibular seriado, a lei dos 3 estados, que previa que todas as sociedades evoluiriam de modo semelhante, né? E chegariam a um estado positivo de desenvolvimento, que olha que curioso, o Comte era francês, e o estado ideal de desenvolvimento era francês, era europeu, era eurocêntrico. Aí nós temos o pensamento kardeciano, que vai fazer eco com outras teorias religiosas ali do período, com uma doutrina social da Igreja, com uma tese socialista que está sendo gestada a partir do socialismo utópico, naquele miolo do século XIX, e a culminância disso me parece que é quando as teorias de Darwin Wallace são transpostas para as ciências sociais de uma forma bem bizarra, né? Já que Darwin Wallace estão falando da seleção natural, o mais forte sobreviveria, e aí, por que não, né, trazer isso para um pensamento social e dar início a uma ideia que a gente pode chamar de darwinismo social, em que os povos mais evoluídos deveriam comandar o mundo, dividir ali a pizza da África, a pizza do Oriente. Então, a ideia de evolução me parece que está muito mais associada a um pensamento de época, que o Espiritismo vai associar e vai colocar como algo que tem o seu destino, que tem o seu ponto final numa vida futura, numa vida espiritual, numa evolução ampla. Mas, do ponto de vista social, essa ideia de evolução ela está sempre presente, quase em todos os momentos, associada a uma ideia de poder, de exercício de poder. Quem é evoluído, quem tem essa autoridade, quem tem esses traços, esses índices de progresso, teria direito de conduzir quem não tem, né? De mandar em quem não tem. E isso leva para nós questões complicadíssimas. Então, assim, eu não quero adiantar as questões de vocês e nem abrir um buraco negro que vai levar a gente de um tema para o outro, mas é importante que se diga algumas coisas, né? É importante que se trate de algumas coisas. E aqui eu já me sinto coçando para falar, porque tem um elefante assim na sala do pensamento social espírita, que é, por exemplo, que é exatamente as teses que são racistas presentes no texto de Kardec. E a coisa mais comum que a gente encontra é ter um pessoal que capaz até de queimar a mão de tanto pano quente que passa para isso, dizendo que, não, Kardec estava ali representando o pensamento de um tempo, Kardec ele estava ali fazendo um movimento assim meio... ele é contra a escravidão, então ele não está sendo favorável a esse abuso, então umas teses assim meio de passação de pano. Porque a gente não consegue ter maturidade para dizer o seguinte, olha, o pensamento de Kardec é racista, naquele contexto.
Só que esse pensamento não é estruturante do espiritismo. Se você tirar isso, o espiritismo continua de pé, e muito de pé. Então, é preciso apontar. E aí eu ouvia de um colega palestrante que falava assim, não, mas esse era o espírito do tempo. Pois é, não era. Em 1855, a gente tem um texto que é publicado nos Estados Unidos. Se eu não me engano, eu citei esse texto no outro podcast que eu tive com vocês, hein? Chama Vozes do Outro Mundo, que é uma psicografia do Isaac Post. Ele psicografa vários espíritos. E em 1855, o Isaac Post, né, trazendo essa obra à publicidade, reúne ali textos de diversos espíritos que são completamente contrários à ideia de uma superioridade étnico-racial do branco e falando de uma igualdade essencial das etnias. Então, onde está o progresso aí? Né? Está no pensamento europeu, francês, está nessa pauta mais libertária dos Estados Unidos? A resposta é meio óbvia, né? Mas se a gente não consegue considerar que o espiritismo também está sujeito a esse espírito do tempo, a gente acha que essa ideia de progresso é quase uma ideia humana. Não tem gente ali. Vai acontecer porque vai acontecer. E não é bem assim. Nunca vai ser. Esses últimos podcasts que a gente tem ouvido, quando a gente fala do espiritismo, é mesmo o futuro das religiões, alguns aspectos têm surgido e outros a gente está esperando também que surjam, né? Que as pessoas que a gente tem convidado falem com muita lucidez, né? Exatamente como você está trazendo. A gente sempre, quando fala de raça e de racismo aqui no podcast, a gente não passa pano para Kardec. Então, assim, os nossos ouvintes, eles estão bem cientes, né, desse posicionamento do Lente Espírita, desse posicionamento do Gabriel e da Rosália, pessoalmente, porque é exatamente o que você está falando, né? É uma questão de como um contexto, né, era favorável para um posicionamento, mas o que não significava que não existissem outros posicionamentos que ele poderia escolher. E o pior né? é quando esses posicionamentos aparecem na voz dos espíritos. Sim. Tem textos de São Luís que justificam esse posicionamento. Sim. E aí é aquela limpeza de banheiro que ninguém quer fazer, né? A limpeza de banheiro de ônibus. Sim. Porque assim, de duas uma, ou São Luís estava errado, ou não era São Luís. Qual que a gente escolhe? Vinícius. E aí, Vinícius, a gente tem um monte de relatos, assim, bem trazendo essa questão que você está falando, né? Por exemplo, de espíritas que estão nesse contexto aí, né? Que a gente estava até discutindo um pouquinho no bastidor, né? Nem A nem B, esse contexto político que a gente está vivendo. E se a gente vai observando um pouco a história do movimento espírita no Brasil, a gente vê algumas ausências, né? E também algumas agressões, né? Nesse processo que a gente está vivendo de descolonização do conhecimento, e você trouxe muito bem no último podcast, né, que você participou, no primeiro que você participou, da questão da gente adotar, né, o método Kardec para estudar as coisas, para avaliar, para interpretar, para criticar. E a gente tem um livro muito conhecido no movimento espírita, que coloca os indígenas e os africanos numa posição de subalternidade, né? Que é o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. E também de espíritos que são contrários, né, à escravidão, ali, Vozes do Outro Mundo. E a gente tem, por exemplo, questões de colegas, questões de ouvintes, falando, por exemplo, sobre manifestações espirituais durante o período da ditadura civil-militar no Brasil, né? De como isso ainda é um pouco não é discutido, né? Eu sinceramente só me recordo de um livro que fala sobre, né, e que nem é tão aceito assim pelas federativas, que é A Casa do Escritor, da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que tem um depoimento de um espírito que foi torturado nesse período de ditadura civil-militar. E aí eu queria avançar um pouco nesse conceito de progresso, perguntando para você hoje, esse progresso que você trouxe
né, que a gente avalia aqui enquanto doutrina espírita, que é historicamente você traçou, né, a nível de século XIX, será que os espíritas do século XXI estão entendendo? Óbvio que não. Óbvio que não, porque a gente tem um problema estrutural aí, qual seja, o problema da religião enquanto modo de nortear o pensamento do praticante espírita. E eu nem sei se dá para a gente ser muito aguerrido quanto a isso, porque eu acho que a gente tem uma sucessão de problemas assim que a gente precisa olhar para eles e é quase descascar uma banana, assim, um pedacinho por cada vez. Veja só como é que a gente tem um movimento que muitas vezes tem uma toada que infantiliza o seu praticante. Eu acho que a palavra-chave é essa, infantilizar. Hoje em dia, quando a gente pensa em formação, ou numa palavra que eu detesto, mas que é muito usada, currículo espírita, currículo básico espírita, que são os cursos, né? O que são os cursos espíritas? Via de regra, os cursos são polígrafos. São apostilas montadas a partir de recortes de obras, né? Eu nunca vi nenhum espírito fazer recorte de obra. Quem faz isso é encarnado, né? E mesmo que o espírito fizesse, todo recorte é um recorte intencional. Só que o que a gente vem fazendo ao longo dos últimos, sei lá, 60, 70 anos no movimento espírita, é dizer para as pessoas que chegam que a leitura delas do espiritismo é uma leitura de recorte, porque elas não têm condição de ler a obra. Porque é muito difícil, porque é muito cansativo, porque é muito chato, porque é muito isso, porque é muito aquilo. Aqui em Juiz de Fora há uma casa espírita grande, que eu me lembro que as pessoas, para fazerem parte de grupos de estudo da obra de Kardec, tinham que fazer um curso básico antes. E não tem nada mais nonsense do que isso. Porque quando a gente põe o polígrafo ali como a referência, a gente está infantilizando o praticante. Você não dá conta de ler a obra é muito difícil, a obra é muito cansativa. E a gente ainda ouve umas coisas que são quase mercadológicas. Né? Assim, se a pessoa tiver que ler o livro, ela não vai na casa espírita. Tá bom, ela pode ir para a igreja evangélica, pode ir para a igreja católica, pode ir para o templo budista. Não precisa ir para a casa espírita, nós não estamos disputando assim, se a pessoa vem para cá ou não. Só que, ao mesmo tempo, esse polígrafo ele surge num contexto do Brasil pós-república, né? Pós-proclamação da República, ali década de 20, 30, um país que está começando a tomar consciência de si, que a gente tem uma população de analfabetos altíssima, uma população de pessoas com acesso à literatura muito baixa, muito pouco acesso, né? A literatura. Então, naquele contexto, fazia sentido, talvez, a gente pensar nessa forma de lidar com a coisa. Hoje não faz. Né? Hoje não faz. E aí, o que eu enxergo como uma questão que eu sempre tenho tentado trazer para o debate, o que às vezes dá certo, às vezes não dá, a vida é assim, é que nós, espíritas, temos um fetiche com o passado tremendo. O passado ele é sempre um passado muito simbólico. Se eu quisesse dar uma cutucadinha assim, né? E olha só, o cara tem livro publicado, o cara tem palestrante, tem um monte de coisa aí dentro do movimento espírita. Mas a estrutura do nosso movimento espírita hoje se aproxima muito daquilo que o Humberto Eco aborda no livrinho O Fascismo Eterno. Os tópicos que ele aborda aqui. É uma palestra muito curtinha dele. Ou seja, a gente tem um fetiche com o passado, a gente tem uma relação muito difícil com a sexualidade, manutenção de tradição, dificuldade de crítica, separação de nós e eles, né? Uma série de aspectos aqui que topam com essa ideia não de um fascismo político no sentido de partidário, mas de uma ideia, assim, meio estranha. E por quê, eu acho? Porque essa nossa vinculação com o passado idílico, e aí você citou o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu acho que esse livro ele foi interpretado mal, ele foi uma peça de negociação ali do Humberto de Campos com Getúlio Vargas. Ele não é um livro de estrutura
doutrinária, mas nem de longe, mas não é mesmo. Como historiador, o livro é um absurdo, ele é chocante, mas funcionou para liberar o movimento espírita ali na época que o Getúlio estava perseguindo. Mas a gente tem muita dificuldade de dialogar com os autores, com os pensadores, com os filósofos pós-Kardec. A gente se liga à filosofia pré-Kardec, então a gente acaba ficando diante de uma filosofia iluminista, que acha que tem essa evolução mesmo, que vai tudo dar certo no fim, que as pessoas vão adquirir conhecimento e que isso é que liberta, uma ideia de uma erudição descolada de uma prática, uma ideia de um pensamento que por si só basta e que não tem relação necessariamente com uma conduta. E o que a gente vê hoje é isso. A semana passada, antes dos atos de 7 de setembro, a gente está gravando isso no dia 12 de setembro, eu recebi um vídeo no WhatsApp que começava com uma coroa de espinhos, bem brega, né? A estética do fascismo é brega. Uma coroa de espinhos, as pessoas com umas camisetas do Emmanuel, assim, e dizendo, presidente, eu te autorizo. Autoriza quê? Você autoriza quê? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Qual que é o princípio de você dizer, enquanto pessoa, que você autoriza um ato antidemocrático? Isso é de um sentimento de descolamento da realidade, de descolamento do século XX, tremendo. Sem contar que a gente ainda vê dentro do espiritismo uns bolsões bizarros de pessoas que têm medo de que o Brasil se transforme numa ditadura comunista. Eu não sei vocês, assim, você pode até opinar, eu sou historiador também, né? Isso não é possível. As pessoas falam que o governo comunista, nunca os banqueiros ganharam... era possível, né? Nem 64. Não, nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro como no governo do Lula. Na verdade, 64 foi a última, foi exatamente uma imposição de fora para dentro para evitar que algo assim pudesse. Foi a última possibilidade disso acontecer pré-64, né? Exato. Aí pensa assim, os empreiteiros ganharam muito dinheiro nos governos do PT. Na verdade, os primeiros 2 governos do Lula, e olha, o Lula não é minha primeira opção de voto, não. Você que está ouvindo, esse Vinícius aí, não é não. Lula é minha primeira opção de voto. Mas vejam, assim, nunca houve tanta gente que ganhou dinheiro como nos primeiros Lula. A gente está falando de comunismo onde? Onde que é comunismo, sabe, assim? Não é comunismo, nunca foi, e não está nem de longe perto, mas a gente tem uma ideia de que o espiritismo é ciência, que ele é erudição, que ele é debate, pré-Kardec, né? Depois de Kardec, ninguém fala mais. Uma vez eu me lembro de ter citado numa palestra um trecho do Nietzsche, o filósofo, uma pessoa veio falar comigo assim, como é que você cita Nietzsche numa palestra espírita? Me lembro uma vez de terminar um seminário, uma pessoa levantar, pegar o microfone e falar assim, você é um criminoso, porque você citou aqui, instigou as pessoas a lerem Gramsci. Eu falei, que mundo paralelo é esse? E que quando você indica alguém para ler uma coisa, ou seja, você não está dizendo assim, olha, escute o que eu estou te dizendo. Você está falando, leia. Você pode ser acusado de ser criminoso. Então, eu acho que hoje essa ideia de progresso nossa, ela está totalmente vinculada a uma noção de religião. E para religião não tem progresso. Religião não tem progresso, não. Religião é salvação. Acabou. Então, esse, para mim, é um grande desafio do nosso tempo presente no movimento espírita. Você falou uma parada aí que eu... desculpa, Rosana. Não, é porque o que o Vinícius está falando, assim, essa semana, no dia 7 mesmo, dia 8, né, que eu vi as fotos, né, e 8 de setembro, uma das fotos que me deixou mais triste, uma sequência de fotos que me deixaram mais triste, foram realmente as manifestações dos religiosos nos protestos. E tem uma cena, uma foto que o fotógrafo, assim, foi genial captar a cena, que é um homem deitado no meio da rua, assim, em posição de cruz, né? E com uma camisa de Nossa Senhora, né?
E aí a gente fica pensando assim, fiquei até arrepiada aqui, né? Para onde foi, né? Um 7 de setembro que podia ter sido utilizado para tantas coisas, né? O 7 de setembro que podia ter havido uma campanha nacional de vacinação, né? De estimular a vacinação, um 7 de setembro de palavras de afeto, um 7 de setembro, enfim, de coalizões, né? Mas não houve, né? O que a gente viu nas ruas foi realmente assim uma manifestação difícil da gente interpretar de uma maneira afetuosa mesmo, né? Me deu muita tristeza ver essa foto, assim. E o Vinícius está falando de algo que é muito interessante, né? Que teoricamente ali a gente está, a fé escrita é raciocinada, né? Mas será que a fé desenvolvida dentro do movimento espírita tem sido realmente, né? A gente está falando tanto dessa questão de volta às bases, de estudo, mas será, né, na prática? E aí o Gabriel tem uma questão que eu acho que casa bastante, né, Gabriel, com mas eu essa quero. observação. Eu Pode fico falar. tão instigado nas nossas conversas que a gente acaba, a pauta já dá uma mexida, mas eu queria falar uma coisa do que o Vinícius falou que eu achei muito legal, que o pensamento religioso, como ele é dogmático, ele não aceita algo que seja diferente daquilo que está ali escrito, né? E ele não abre possibilidades de ler um texto que não seja para ser absolutamente seguido. Então a gente pega o Livro dos Espíritos e acredita que ele deve ser absolutamente seguido em todas as suas instâncias e não pode ser criticado, né? E aí a gente aplica essa metodologia de pensamento religioso para todas as nossas questões envolvendo livros, como o Vinícius citou agora de Gramsci, como ele citou agora de Nietzsche, e como eu vou citar um caso aqui agora, que eu acho que no início das eleições, na época das eleições, né, de 2018, alguns amigos espíritas vieram pedindo para que eu votasse no Bolsonaro, né? E eu falava que eu não votaria no Bolsonaro. E aí a gente entrava em um nível de conversa onde falava assim, mas a gente tem que tomar cuidado com o comunismo. E aí eu fazia uma pergunta, o que você já leu de comunismo? Sim. E eu lembro que foi o seguinte, eu não sou conhecedor de comunismo. Mas eu queria entender o que estava sendo criticado naquela época. Então, eu lembro que eu falei assim, vou pegar o livro mais fino que existe para poder ler e tentar compreender minimamente. E eu perguntar assim, eu perguntei assim, qual dos livros você já leu e fez? Eu lembro que tinha uma crítica, né? Que fazia todas as críticas relacionadas assim, vários tópicos do comunismo e mostrando como isso era diverso, era completamente oposto do espiritismo. Eu falei assim, qual livro você leu para poder montar essa pauta e eu poder tentar entender? A pessoa não me respondia. Era uma pauta que ela reproduzia. Eu falei assim, beleza, vou ler este livro para poder conversar com você. E foi mais de uma pessoa. E aí eu peguei o Manifesto Comunista para poder ler e via que era uma deturpação do que a galera estava falando ali. E aqui eu não estou fazendo uma defesa explícita sobre o que é e o que não deve ser. Mas o que estava escrito ali não tem nada a ver com o que a pessoa estava fazendo a crítica. Então, assim, a gente lê as obras na forma do pensamento religioso, pensando que qualquer coisa que esteja ali e esteja em dissonância ou dentro de um contexto que não se aplica ao que o nosso pensamento habitual tinha para a salvação, aquilo ali deveria ser desconsiderado. Eu não sei se eu me fiz entender, galera, mas assim, essa é uma impressão que vocês também têm? Sim, sim. Eu me lembro de uma clássica, né, que as pessoas diziam assim, como que você pode defender essas ideias se você sabe que, por exemplo, o comunismo é ateu? Você é ateu? E aí eu respondia, não, acabou, é um curto-circuito. Como é que você responde essa questão? Eu não sou ateu, e defendo uma pauta progressista, libertária. E, no fim, eu acho que tem uma síntese que ela é
ela é muito prática. A pessoa não precisa nem ler muitos livros, não. A pessoa precisa ler o Evangelho. Se ela leu os Evangelhos, os 4 Evangelhos, só isso, assim, ó. Ela lê um deles até. Se ela lê um dos Evangelhos, mesmo que tenha uns bem ruinzinhos ali, mas ela lê um dos Evangelhos, ela tem que saber que se o que algumas pessoas diz for certo, Jesus está errado. É simples, não tem muito mistério. É porque algumas ideias não são convergentes. Não dá para dizer, sabe, assim, determinadas ideias estão certas e Jesus também está. Não dá, porque Jesus não é favorável à violência, não é favorável à agressão, ao preconceito, à pena de morte, todo esse tipo de coisa. E aí a gente vê como é que está o nosso recalque, né? Como é que ele está mal feito. Me lembro uma vez num seminário que a pessoa me perguntou assim, não lembro agora exatamente a pergunta, mas a pessoa perguntou assim, se Jesus estivesse vivo hoje, o que ele diria dessa pouca vergonha da homossexualidade? Nossa Senhora, você ouviu isso? Onde, menino? Dentro do seminário espírita? É. E aí eu respondi assim, a mesma coisa que ele disse na época dele. A pessoa, o quê? Eu disse nada, porque isso é irrelevante. Uma salva de palmas. Isso é irrelevante, entendeu? Assim, isso é completamente irrelevante para o sujeito viver uma experiência ética e moral diante da realidade. Então, Jesus não tinha que falar sobre isso simplesmente porque isso é irrelevante. Assim como Jesus não tinha que falar sobre barba, não tinha que falar sobre corte de cabelo, não tinha que falar sobre tatuagem, não tinha que falar sobre roupa, não tinha que falar sobre nada disso. Jesus não tinha que falar sobre essas coisas, porque isso é irrelevante. A pessoa pode muito bem ter uma tatuagem e ter uma postura bacana, como não ter tatuagem e ser um cretino tremendo. Então, não é sobre essa questão. Mas aí é o ponto, né? Porque o discurso religioso, ele quase sempre, se ele não é bem visto, bem vivido, ele é o discurso do recalque, né? Ele é o discurso do eu não dou conta, ele é o discurso se é diferente de mim é perigoso. E aí a coisa começa a ir por um caminho que é ruim demais, porque não é ruim porque vai existir uma punição, é ruim porque a gente se limita, né? E eu não sei se esse é o caminho. Algumas pessoas me perguntam assim, você ainda é espírita? E eu respondi, o que eu deveria deixar de ser? Onde que está a incongruência, sabe? É aí que a gente começa a perceber como que a nossa fala está meio alienada, meio maluca, meio treslocada. E aí fica a notícia, fica a informação para a gente, né, galera? A gente fala tanto de vamos ler Kardec, vamos ler as obras, vamos estudar. A gente, e no que é o Espiritismo é maravilhoso, né? Kardec trocando aquela ideia com o crítico, fala assim, você não pode falar daquilo que você não entende. E se você quiser entender, você entende aí, a gente vai poder fazer uma experiência mediúnica com você, etc e tal. Então vamos ler todas as coisas que a gente está disposto a criticar. Se não, a gente faz como Kardec. Kardec fala assim, não critique o que você não sabe. Não critique o que você não sabe. E aí, falando sobre saber, Vinícius, o conceito de evolução ele não é uniforme, né? Algumas fundamentações no passado utilizaram, como você bem falou, a evolução como uma forma de sustentar suas intenções escravocratas, eugenistas, etc. Antes de entender se estamos realmente evoluindo ou não, mas tudo bem que a gente já entrou nesse papo, vem a pergunta: o conceito de evolução espírita é completamente espiritual, desmaterializado, ou tem traços eurocêntricos? E, na sua opinião, qual é o tipo de evolução que o movimento espírita, no geral, se a gente pode fazer assim, né? A gente teria que tentar generalizar, adota, né? É o mesmo que o espiritismo adota? Vamos lá. O conceito de evolução, hoje, ele é um conceito biológico, um conceito orgânico. Não tem outra lógica de evolução. Inclusive, existe uma crítica muito interessante que é feita por um pensador, um filósofo que eu gosto muito, que é o Albert Camus, que ele escreve um livro chamado Homem Revoltado. Ele está questionando, em tese,
também a ideia lá do stalinismo russo, quando são descobertos os campos de concentração stalinistas, né? Que é óbvio. Se você luta contra os campos de concentração nazista, tem que lutar contra os campos de concentração stalinista. O que está em jogo é a dignidade humana, né? E o Camus, ele vai escrever, por exemplo, sobre essa ideia de uma evolução da história a partir das teses marxistas gerais, como se ela pudesse levar a um fim da história. Ele vai dizer, não faz sentido. E eu concordo. Por quê? Porque não existe um fim de história possível. Enquanto a gente existir, a história está existindo, a gente está fazendo com que a coisa aconteça. Então, eu não consigo pensar num outro lugar para se encaixar a ideia de evolução, senão para coisas que são destituídas de subjetividade. Eu posso falar, por exemplo, de evolução como um conceito orgânico, né? Não tem subjetividade ali. Posso falar de evolução tecnológica, não tem subjetividade ali. Posso falar de evolução arquitetônica, né? Agora, eu não posso falar de evolução da cultura, eu não posso falar de evolução das artes, não posso falar de evolução do ponto de vista de hierarquização de subjetividade. E aí tem um problema, porque, em grande medida, eu acho que o texto espírita ele aponta para a evolução como uma ideia de complexificação, que é diferente. Evoluir é tornar-se mais complexo. Como assim? Significa perceber que nem todo bem é bom e que nem todo mal é ruim. É uma noção de que, bem, as coisas são mais complexas do que aparentam, né? Elas não são assim, ou certas ou erradas unicamente. Elas acabam tendo uma gradação de cores que sempre fazem com que a gente fique assim, tá, mas e aí? Isso está certo? Isso está errado? Em que medida eu não concordo? Em que medida eu não discordo? E aí a gente pode, vou dar um exemplo aqui, eu imagino que quem ouça a gente seja também, em grande parte, uma geração mais nova. Eu vou pegar aqui o Batman para dar um exemplo, né? O Batman não é, a rigor, um herói. O Batman ele é um anti-herói. E aí, ao mesmo tempo que há uma identificação com aquela postura de salvar o dia, de resolver o problema, os métodos dele são métodos que às vezes incomodam. Então, assim, ele é uma personagem complexa, né? E aí, me parece que evoluir do ponto de vista espiritual é tornar-se complexo. Perceber como que as coisas estão imbricadas, estão emaranhadas, como que as coisas se interpenetram. E, é claro, não significa não ter opinião e não significa também relativizar tudo. Não é isso. Tem coisas que não são relativizáveis. Mas significa perceber a complexidade, a complexificação das coisas. O que eu acho que acaba acontecendo é que o nosso discurso de evolução, hoje, no seio do movimento, e eu não sei se é só no seio do movimento espírita, não. Eu acho que é no seio do movimento religioso, como geral, e até no movimento social. Não no movimento social organizado, mas na sociedade civil. Acaba sendo um discurso de evolução hierarquizadora. Como se você pegasse as subjetividades e dissesse assim, quem usa determinado tipo de roupa, quem fala determinado tipo de coisa, quem assiste determinado tipo de filme, quem se relaciona de uma determinada forma, essa pessoa ela é inferior. Por quê? Pelo fato dela ter essa conduta. E isso não cabe, né? Não cabe a gente pensar na casa espírita sobre essa lente, né? Sobre essa ótica. Hoje em dia as pessoas perguntam menos, eu não sei se perguntam menos porque isso foi superado ou se perguntam menos porque eu acabei ficando com fama de quem responde mesmo, a queima-roupa, né? Mas cansei de ouvir por aí perguntas do tipo, em qual atividade um homossexual pode trabalhar na casa espírita? Não faz sentido essa pergunta, não faz sentido essa pergunta. Assim como não faz sentido dizer assim, a gente não pode permitir
que preto velho se manifeste em reunião espírita. Eu me lembro de uma fala famosa do Divaldo, dizendo que é ruim a gente ir por esse lado, porque senão vai ter que ter o amarelo velho, o branco velho, não é a etnia que funciona. Pelo amor de Deus, como é que você separa a cultura de mundo espiritual? O Brasil é um país com 300 anos de escravidão. O Brasil é um país que está embalado nesse caldo de cultura que se construiu a partir de uma dominação desumana. E aí a gente ainda vai dizer que as entidades que escolhem se manifestar dessa forma teriam que se apresentar de uma outra. Pelo amor de Deus, isso não tem o menor sentido. E aí claro, vem um pouco né? do eurocentrismo que vem na pergunta. Total, né? total. Não, Agora, e também casa muito, por exemplo, com as informações, tudo que a gente está discutindo. Eu sempre, ao conversar com colegas, assim, a gente tem as nossas visões, né? Existe, quando fala de história, tem o fato histórico, né, o acontecimento, e tem como que as pessoas estão aprendendo aquele acontecimento. O Vinícius trouxe algo muito importante, que seria importantíssimo, você que está nos ouvindo, pesquisar sobre o contexto em que foi escrito Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, e como esse conceito hoje, no século XXI, não cabe. Fica como uma tentativa de sustentar falas que a história já desconstruiu, sabe? Que o cotidiano já desconstruiu. Então, por exemplo, dentro do Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, nós encontramos informações como, por exemplo, a desumanização, a selvageria, a pureza espiritual no sentido de, enfim, não é tão evoluído o espírito que habita o indígena e o africano, e é por isso que tem que passar por essas questões de escravização. No último capítulo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem uma crítica ferrenha ao comunismo, que muitas pessoas utilizaram em 2018, para falar que aquilo era o espírito que estava falando. E era o espírito de Humberto de Campos, por exemplo. A gente tem obras como de Amélia Rodrigues, que, quando a gente vai estudar a história do cristianismo, não casam. Era uma visão dela ali, historiadora do mundo espiritual, que pode receber críticas, que deve receber críticas. Então, a gente não olha com esse olhar assim, vou ler, mas não é uma verdade absoluta. É o que a gente está tentando trazer no programa inteiro, que a gente está tentando trazer nesses episódios, né, do Espiritismo é mesmo o futuro das religiões. Como que a gente está acessando esse conhecimento? Será que a gente está realmente acreditando nesse processo da gente se abrir, né? E o Rodrigo trouxe a expressão, né? O espiritismo a gente deve encarar como um ponto de partida, não como um ponto de chegada. O Marcos trouxe no último episódio a questão da gente humanizar as criaturas históricas do espiritismo com Bezerra de Menezes, e ele trouxe algo fantástico, né? Da questão da abolição e do quanto Bezerra, por fazer parte de um partido liberal, muitas das questões que ele trouxe ali, das leis que ele formulou, não tinham necessariamente a ver com a humanização das criaturas. Isso, para a gente, é um choque. É um choque, por exemplo, para um espírita tradicional, você criticar Pedro II. Ah, porque Pedro II não tinha escravos. Gente, pelo amor de Deus, Pedro II ficou 49 anos no poder, enrolando a abolição da escravidão. Houve várias leis escravistas, anti-escravistas, né? Lei do ventre livre. Era a ironia da lei do ventre livre. Você é livre a partir de 65 anos de idade. Então, assim, eram leis que a gente na história chama de leis para inglês ver, né? Que a Inglaterra queria uma libertação dos escravos, mas não por uma questão humanitária. Queria era mercado consumidor, né? Então, de boazinha não tinha nada. Então, a gente pensa, por exemplo, a lei do ventre livre, né? As crianças nasciam e os senhores de engenho só tinham responsabilidade com aquelas crianças até os 8 anos de idade. Todas viravam escravizadas depois, né? Porque iam ficar afastadas das suas mães, enfim, não teriam para onde ir. Então, a gente tem que começar a pensar, gente, lançar outros olhares, né? E aí vem a minha pergunta, Vinícius, para você, assim, enquanto movimento espírita,
qual seria, agora, no século XXI, né? Porque você já falou um não assim enfático, né? Do estamos evoluindo, né? Mas qual seria o ideal, né? Qual é o ideal espírita no século XXI para que a gente realmente fale assim, olha, estamos evoluindo? Essa pergunta é muito boa, porque eu acho que ela tinge com um pouco de esperança o cenário, né? Porque ninguém, pelo menos eu não me sinto à vontade, não posso dizer ninguém, né? Se sente à vontade para ser profeta de fim do mundo, né? Embora eu acho que algumas coisas precisam ser destruídas, sim. Algumas coisas precisam ser derrubadas enfim, é uma coisa muito ruim, é uma droga estar nessa posição de derrubar, e eu acredito que algumas coisas têm que ser derrubadas pela via do debate aberto, pela via do debate público, pela via da exposição com o rosto à mostra, que é uma coisa que eu gosto muito de falar com os colegas palestrantes, porque eu não tenho nenhum problema de estar num evento e essas perguntas surgirem e eu falar sobre elas com a mesma tranquilidade que eu estou falando aqui, porque eu não acredito naquela lógica, né? Com muitas aspas aqui, que roupa suja se lava em casa, então você chama a pessoa em privado e conversa. Isso funciona para relação interpessoal, mas eu não tenho uma relação pessoal com uma pessoa que vai à tribuna espírita para dizer que, com ressalva da tortura, apoia o Bolsonaro. Não, isso é uma questão pública. É uma opinião de espiritismo, então vai ser resolvida publicamente. Eu me lembro de alguns meses atrás, tem um amigo que fala comigo assim, vai gostar de apanhar assim lá longe. O Divaldo publica um texto aberto no Diário da Bahia, lá no Jornal da Bahia, Jornal da Tarde, falando desrespeito aos direitos humanos. O texto era sobre plágio do livro dele. As pessoas estavam replicando a obra para ler de graça, estavam copiando, pirateando o livro mediúnico, esse último dele aí, sobre a mesma coisa que ele tem escrito sempre. E aí, como pode haver pirateação, ou pirateamento, nem sei se a palavra existe, como pode existir piratização de conteúdo mediúnico, se a mediunidade por si só já é um canal de pirataria? O texto existe em outra dimensão e ele é piratizado para cá. Né? Não existe. Muito bom. E outra, como é que pode haver luta por direito autoral de livro espírita se o direito não é do médium? E outra, num país de pandemia, com desemprego lá em cima, com pessoas que estão começando a cozinhar com lenha de novo, como que um livro pode custar R$75? Quem que lê um livro de R$75? Quem que vai para um congresso espírita que custa R$400 o ingresso? R$300 o ingresso? Pensa numa família de 2 pessoas, com 2 filhos, cada um ganha ali $1,5 salário. Quem que vai para um congresso assim? Então, na verdade, existe uma perda da noção de realidade, é uma alienação absoluta. E eu me lembro que eu respondi esse texto do Divaldo também numa carta aberta. Escrevi, olha, Divaldo, direitos humanos, não, isso tem outro nome. E aí eu respondi o que eu achava. E é importante que a gente se manifeste sempre publicamente, porque essas ideias não são pessoais. Aí começa aquele discurso, né? Muito café com pão, né? Você está perseguindo o fulano, ele fez muito bem para o movimento. Não estou perseguindo ninguém. Não tem nada pessoalmente contra ele. Eu só gostaria que vocês respondessem as minhas críticas. Se você acha isso, coloca os seus livros de graça na internet, já estão. Se você acha isso, manda livro para quem não puder pagar, manda. Se alguém quiser ler os livros da Editora Primavera, não puder pagar, entre em contato com a editora, fala, queria ler o livro, mas não tenho condição de pagar, você pode enviar para nós vamos enviar gratuitamente.
Por mais de uma vez, a gente foi fazer lançamento de livro em casa pequena, que as pessoas não tinham recurso, e nós distribuímos os livros gratuitamente, para todo mundo estar presente. Conhecimento espírita não tem preço. Só que a gente tem que parar com essa noção de espiritualidade de botequim, de que não pode ser opositor, né? Que você não pode ter uma ideia divergente. E eu me lembro que todo mundo que me ligava dizendo, você não pode falar isso, Divaldo. Aí liga presidente federativa daqui, presidente federativa de lá. Eu respondi uma coisa só, responda o meu argumento. Porque se o nosso companheiro vai a público, numa carta aberta na imprensa para falar, eu só usei o mesmo mecanismo. Se ele não quer ser questionado, que ele não fale. Mas eu tenho um compromisso moral com o que eu acredito que é o espiritismo. Então, eu acho que a primeira coisa que, para responder essa pergunta da Rosa, é isso. Assim, a gente precisa ter posição. Não ter posição já é estar se posicionando. E é muito importante a gente conseguir não levar isso para o âmbito pessoal, no sentido de que não é uma crítica à pessoa do médium, à pessoa do palestrante, porque não me cabe fazer essa crítica, que eu não conheço ele pessoalmente. Mas as posturas públicas que são tomadas em nome do espiritismo, essas sim eu posso me manifestar. E eu devo me manifestar. Porque senão também eu jogo a toalha. Isso para todos vocês, porque às vezes eu percebo que quando a gente faz uma gravação, vocês devem ouvir isso muito, igual o Lente e tal, as pessoas parecem que estavam esperando alguém dizer coisas assim para se sentir mais à vontade. Ainda bem que eu não sou maluco. Ainda bem que eu não estou perdido. Ainda bem que eu não estou em outra realidade. Então, dito isso, o que eu acho que é o ideal do movimento espírita? Eu acho que tem duas coisas que são ideais. A primeira coisa é a gente ter cada vez mais um olhar carinhoso para as instituições espíritas pequenas, para as instituições familiares. Qual é o tamanho ideal de uma casa espírita? É aquele que você consiga saber o nome de todo mundo que frequenta. Consiga conhecer pelo nome, né? As instituições muito grandes, elas tomam uma feição empresarial, no sentido de que as pessoas não se conhecem, têm entornos diferentes, não se encontram, e não sei se trata disso, né? No século XXI isso não cabe, é muito melhor que a gente tenha várias instituições pequenas do que uma instituição muito, muito grande, já que o principal campo de ação da casa espírita é a convivência, né? É a troca. A segunda coisa, eu tenho indicado muito esse livro e muito essa ideia. A gente cresceu com uma vetorização assim, do pensamento espírita que aponta para nós a casa espírita como hospital, escola, oficina. Isso é uma droga. É uma droga, porque são todos espaços impessoais. Você vai no hospital para ser tratado, você vai na oficina para trabalhar, você vai na escola para alguém te dar aula, né? Onde está a tua subjetividade aí? Onde que ela aparece, né? Eu não sei se a casa espírita funciona assim no século XXI, em que as pessoas têm acesso ao que quiserem pela internet. E aí eu resgato um trabalho que foi publicado pela FEB, fazendo uma síntese do pensamento do Mário Barbosa. Vou adivinhar. Se chama Conviver para Amar e Servir. Cara, eu vi você indicando isso numa palestra de CERJ há muito tempo. Eu li esse livro, eu me apaixonei, cara. Ele é fantástico. A gente precisa pensar no futuro da casa espírita como um espaço de convivência. Perfeito. Não é um espaço de trabalho. Eu acho muito bizarro a gente não ter quase ninguém hoje que questiona a afirmativa corrente de que você faz trabalho espírita. Não, você não faz trabalho espírita. Você faz na casa espírita qualquer outra coisa, menos trabalho, né? Trabalho você faz porque você tem que se manter, você tem que sobreviver. Casa espírita não é da ótica do trabalho, não é da lógica do trabalho, é da lógica da convivência. Então, o futuro, para mim, do movimento é um futuro de grupos pequenos que consigam conviver, que consigam trocar, que consigam se conhecer, que consigam debater, que consigam... E isso é muito possível. Aqui em Juiz de Fora, na casa que a gente frequenta, aí eu vou dar um
um relato pessoal, assim, muito mais pessoal, porque eu vou dar nome aos bois. Mais ainda, né? Talvez alguns de vocês conheçam Humberto Schubert, é uma pessoa queridíssima, Humberto Schubert Coelho. Sim. E ele frequenta a Primavera, e o Beto ele é o editor da editora Primavera. Nós temos embates acaloradíssimos de opinião. Nós discordamos abertamente em público, né? As pessoas acham que a gente, às vezes, não vai se falar mais. O que eu acho que é bonito? A gente debate com intensidade, depois a gente vai comer uma pizza. E aí a gente vai falar de filme, a gente vai rir de coisa, de pensar assim, olha, eu reconheço nele tanta... isso é recíproco, né? Eu reconheço nele, no Beto, o Beto reconhece no Vinícius, tanta fraternidade que, mesmo tendo uma opinião divergente, eu ainda vejo nele um igual, um par. Isso a gente perdeu. Então, a gente precisa ter esse espaço. Olha, eu posso discordar de você e tá ok, tá tudo bem, tá tudo certo. A questão é como que eu administro essa discordância. Então, para mim, o futuro do movimento é isso. Não cabe mais no futuro grandes figuras, não cabe mais no movimento verticalizado, não cabe mais esses ídolos como a gente viveu no século XX. O tempo é outro hoje, a lógica é outra, é um movimento de célula mesmo. E, assim, a gente tem que pensar que não se trata apenas de estudar doutrina, é um pensamento de justiça social que precisa se construir. Porque eu gosto muito de provocar as pessoas, eu provoco também vocês e os ouvintes que estão aqui, com uma pergunta que é a seguinte: se você soubesse que não existe mundo espiritual, e não existe nada disso que você acredita como além, o que muda na tua conduta? Porque se você responder que muda, tem alguma coisa muito errada na tua prática. Muito errada. Porque aí você está fazendo uma prática baseada numa lógica de retribuição. O plano espiritual vai retribuir para você a tua conduta. Mas e se não houver essa retribuição? Muda? Não era para mudar, sabe por quê? Porque a gente pode estabelecer no mundo uma lógica de ganha-ganha. Como assim ganha-ganha? Se a gente consegue conquistar justiça social, se a gente consegue conquistar mais igualdade, acesso a bens e serviços, a trabalho, a dignidade humana, para que esperar um mundo espiritual para todo mundo viver bem? A gente pode viver bem aqui e viver melhor lá. Né? É isso que é o ganha-ganha. Por isso a tua conduta não pode mudar. E hoje eu falo para vocês, se eu chegar a descobrir ali na frente que não existe mundo espiritual e que essa coisa não é assim, não sei se muda um centímetro da minha conduta. Porque não é por isso que eu estou agindo, sabe? Na verdade, eu estou bem tranquilo de que se existir mundo espiritual inferior pela linguagem do povo aí, né, na brincadeira, eu vou ser disputado por vários umbrais, né? Eu fui batizado, nunca mais voltei para a igreja. Eu tenho tatuagem, então eu vale dos tatuados. O movimento mais radical coloca a gente nesse ponto aí de combativo. Então vai ter um monte de zona inferior me disputando e não muda nada, porque valeu a pena lutar por ideal que eu acredito. Né? E de outra, né? Se a gente for para um lugar ruim, pelo menos vai estar cheio de gente conhecida. Então, continua a mesma coisa. Vinícius, cara, a gente está chegando ao fim aqui. Se deixar, a gente vai papeando até amanhã, né? Mas nessa ideia de evolução, né? O significado da construção, ainda que a gente veja a necessidade de olhar para esses conceitos, entender esses conceitos, existe essa nossa busca interna, né? Desse pensamento ético que você falou, dessa vivência ética, da vivência comprometida.
com algo nobre que seja para o bem comum, né? Para nós espíritas, né, isso lá o fundamento em termos de trilha está em Jesus, né? E aí a gente queria saber de você quem é Jesus nessa trilha para a evolução, né? E aí, por fim, a gente faz uma pergunta que a gente faz a todos os entrevistados dessa série: o espiritismo é mesmo o futuro das religiões? Tomara que não, porque isso seria formatar demais a nossa visão de mundo, né? Não sei nem se o espiritismo é futuro. O espiritismo isso basta, né? O espiritismo enquanto ele existir, isso basta para nós. A gente tem que dançar com a impermanência. Jesus é um grande contestador, mas eu não vou usar essa palavra contestador, porque eu acho que ela pode ser usada, pode ser apropriada por leituras transversais. Mas Jesus, então, para mim, ele é uma grande representação da resistência do humano. Jesus é a mostra de que é possível resistir. Que é possível resistir a um discurso de rolo compressor. Tem uma frase que ela é atribuída ao César, a Júlio César, que é uma frase famosíssima, em que ele diz que é importante dividir para conquistar, né? Você divide, você conquista mais fácil. E existe uma questão de divisão que é estruturante no pensamento cristão. E o espiritismo ele é encorpado, né, nessa lógica de divisão. Nós dividimos espírito e matéria, separamos corpo e alma. E essa divisão é a base da dominação de qualquer discurso anticrítico. Sabe por quê? Porque a gente começa a acreditar que o que me move na direção de fazer o bem ao outro é algo da ordem do discurso, portanto, da ordem da abstração. E que tudo aquilo que toca ao corpo é menos importante. Isso não faz sentido. Por que a gente, por exemplo, mata a fome de quem tem fome? Porque sentir fome é péssimo. Já sentiram fome? Passaram um dia sem comer? Péssimo. Por que a gente oferece cobertor ou roupa ou remédio para quem está sofrendo? Porque sofrer é ruim. E eu sei que sofrer é ruim porque eu já sofri. Então, não tem uma abstração, sabe? Não tem algo tremendo, não tem algo assim, nem metafísico, é muito concreto, mas que só pode surgir se eu for capaz de observar a minha corporeidade e a minha humanidade, que é o que Jesus fazia diante da mulher adúltera, que é o que ele fazia diante de Zaqueu, que é o que ele fazia diante dos discípulos. Ou seja, Jesus nunca negou essa condição humana dele e dos outros. Ele foi contundente, mas dentro dos limites da humanidade do outro e dele próprio. Então, Jesus ele é um símbolo de resistência, não é símbolo de uma religião. Pode pensar, a gente não deve pensar nisso. Jesus é símbolo de resistência do humano, né? E aí a gente também precisa conseguir fazer as pazes. Ou seja, você não é um espírito que está no corpo e esse corpo é tipo descartável. Não. Onde está sediado o espírito em você? Na tua cabeça? Onde você tirou isso? O corpo inteiro está em identidade com a tua natureza espiritual. Portanto, há uma necessidade da gente resgatar uma experiência de corporeidade da prática, de completude da prática. E é nessa via que a gente enxerga que o outro sofre como nós podemos sofrer. E que o sofrimento do outro é péssimo, porque o nosso sofrimento também é ruim. Daí eu vou matar a fome, não é porque eu estou esperando o céu, não é porque eu quero que alguém diga que bonito, não é porque eu estou fazendo trabalho na casa espírita, eu vou matar a fome porque sentir fome é ruim. Isso pode parecer superficial, mas é uma quebra de paradigma, porque produz,
Primeiro, uma noção de pacificação interna. Você não precisa mais lutar contra você mesmo. E mais, provoca uma ruptura com controles externos. Porque se você não está dividido, que instituição que domina você? Já que você não precisa negar o que você sente no teu corpo. Já que você não precisa de um monte de gente do teu lado dizendo assim, olha, você não pode sentir desejo, você não pode sentir isso, você não pode sentir aquilo. Não, você pode, você vai administrar, porque a tua prática ela é uma junção da tua corporeidade orgânica, da tua natureza mental. É aí que surge a beleza da prática espiritual. É aí que surge a nossa completude, com a dor e a delícia da gente ser o que a gente é. Mas é aí, entendeu? Eu vejo. É isso. Gabriel. Aí a gente vem para aquela parte que eu acho que a gente já entrou nela ao longo do episódio inteiro, né? Que é o Lente em Foco, onde a gente vai começar a fazer as nossas indicações aqui para o pessoal. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou começar aqui bem de leve, vou passar a bola para você e a Rosa, ela finaliza. Beleza? O que eu queria deixar para a galera, Vinícius vai saber disso em breve, que a gente fica com o filho cada vez menos tempo para nos dedicar à leitura. E uma das coisas que eu descobri e que é maravilhosa é o audiobook. Eu não conhecia o audiobook, né? Então, hoje eu cozinho lendo ou alguma coisa assim do gênero quando eu não estou com a Helena. E um dos livros que eu estou lendo, que eu queria indicar para vocês, é um livro que eu falei assim, quando você olha o calhamaço, você fala assim, caraca, não, na minha realidade atual, eu não posso ler esse livro. Mas eu estou lendo com audiobook por narração de Antônio Fagundes. É o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Harari. E eu digo para você, meu amigo, minha amiga espírita, que prepare o seu espiritismo para você poder se ler esse livro. Você, para ler esse livro com o seu espiritismo abalado, não vá. Vá muito certo do que isso significa para você, porque o Yuval Harari vai fazer você tremer. E se você passar... Ou vá, porque é melhor que se ele estiver abalado, que ele parta de uma vez. Isso. Mas é muito legal. Ele vai falar sobre essa construção de conceitos de evolução. Ele vai passar por uma análise antropológica, ele vai passar por uma análise religiosa, sociológica, capitalista, socialista. E, cara, é completo. É uma breve história da humanidade mesmo, faz a gente pensar muito, se baseia em fatos muito interessantes para poder construir essas análises, e está sendo um livro que está me atravessando assim no momento e me fazendo pensar muita coisa legal. Vinícius, venha você aí, que ele já... Gente, eu não contei, que não dá para vocês verem aqui que vocês estão ouvindo o podcast, mas assim, antes de começar, ele levantou, foi na estante dele, pegou ali uns 50 livros ali para indicar. Que vem hoje. Posso aí, indicar 3? Você pode indicar quantos quiser, pô. Então, vou indicar 3, hein, em ordem de publicações. O primeiro livro que eu indico para vocês é uma coletânea de textos do Freud, que foi publicado pela editora Autêntica. E a chamada desse texto, né, o livro se chama Cultura, Sociedade, Religião. O mal-estar na cultura e outros escritos. É uma coletânea de vários textos do Freud que vão incomodar também um pouquinho, né? Especificamente, eu gostaria de indicar aqui dessa coletânea 3 textos. Um que se chama O Futuro de uma Ilusão, ele está abordando a religião, e aí, bem, vá, como disse o Gabriel, com o teu espiritismo em dia, né? Eu gostaria de indicar O Mal-Estar na Cultura e gostaria de indicar Por que a Guerra. E Por que a Guerra é muito legal, porque é uma troca de cartas entre o Freud e o Einstein. Então, esses 3 textos. Gostaria de indicar para vocês, esse eu já citei, O Fascismo Eterno, do Humberto Eco.
é um texto que tem nada mais, nada menos do que 63 paginetas. É muito curtinho. Gente, muito é o que eu fininho. falo aqui no Lente Espírita. É uma cagada, é uma sentada no vaso. Talvez. Corte essa parte. Se você não gosta de cenas fortes, corte essa parte. Ele é muito curtinho e é um discurso que Humberto Eco profere em 1995 nos Estados Unidos sobre essa ideia de um fascismo eterno, né? O que seria esse fio central condutor de um fascismo eterno, né? E que é incrivelmente atual. Incrivelmente atual. Então, ele foi publicado pela editora Record, O Fascismo Eterno, do Humberto Eco. Para finalizar, mas não menos importante, para você questionar a tua noção de evolução, a tua noção de futuro brilhante, a tua noção de destinação, ou para você ter certeza de que o Vinícius é maluco e nunca mais convidar o Vinícius para fazer podcast ou para falar na sua casa espírita, o que também não é ruim, porque eu posso passar mais tempo com a minha filha, eu indico para vocês A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, né? Que está falando exatamente para nós. O Byung-Chul Han é um sociólogo sul-coreano, né, que tem uma forte influência nietzschiana e Foucaultiana, e que ele está debatendo para nós como nós nos transformamos numa sociedade de indivíduos cansados, como que nós nos transformamos numa sociedade de indivíduos esgotados, fragilizados. E é um livro também muito fininho, esse é mais denso do que o do Humberto Eco, né? Mas tem 130 páginas, aí na métrica do Gabriel talvez sejam 2 ou 3 experiências, mas vale muito a pena. Sociedade do Cansaço, editora Vozes, do Byung-Chul Han. Eu não estou dizendo para vocês piratirarem nada, hein? Porque isso é crime, mas eu não ligo. E esses 3 títulos estão disponíveis em PDF na internet. É só você pesquisar direitinho, conversar com o Google ali, porque eu tenho que dizer para vocês que bandido bom é aquele que escaneia livro e põe na internet de graça para as pessoas terem acesso ao conhecimento. Então, isso está aí disponível para vocês poderem pesquisar. Fica aí minhas 3 indicações. O espirro aqui, ó, Ó, eu vou indicar um vídeo, um Instagram e um livro. O Instagram eu vou indicar de uma mulher muçulmana no Brasil chamada Marianne Chami. Ela vai falando sobre o Islã de uma maneira que a gente nunca ouviu e vai dando uns tabefes na gente, assim, para a gente se ligar, para a gente acordar, né? Porque, por exemplo, essa questão que a gente levantou no início do episódio sobre o Afeganistão e as mulheres afegãs, as pessoas estavam colocando a questão dos corpos, da roupa, e é muito mais complexo do que isso. E essa menina vai explicando para a gente de uma maneira bem direta, eu acho que vale a pena a gente conferir. E também as redes sociais do Vinícius Lara, é claro, para a gente ir acompanhando aí o pensamento do Vinícius Lara, né? Um vídeo que eu assisti essa semana, eu achei muito bacana, é do início desse ano, é uma conversa do Karnal com o Emicida. Está lá no YouTube, está disponível, e o Karnal pergunta para ele quem o Emicida lê, ouve e reverencia. E num determinado momento, o Karnal fala para ele, eu gosto muito de conversar com você porque você vai falando a realidade, né? Você vai trazendo os dados, você vai trazendo as suas referências, você vai dizendo de onde você veio, mas você fala de uma maneira mais afetuosa, que é exatamente o que o Vinícius faz com o Beto, que ele dividiu com a gente, né? Discordar faz parte do nosso processo. Se todo mundo pensasse igual, o mundo seria muito chato, né? Mas a gente precisa realmente entender e refletir em cima dessas discordâncias, né? Precisa entender cada vez mais o mundo do outro, para que a gente realmente siga em frente. Enquanto a gente se murar, a gente não vai seguir em frente, pessoal. E um livro
que é um desses livros assim que mudou a minha vida, assim. E livro espírita, eu vou indicar A Lei de Destruição no Livro dos Espíritos, né? São várias questões, fala sobre crueldade, duelo, pena de morte. Quem ainda não acessou, gente, por favor, vamos ler ali A Lei de Destruição no Livro dos Espíritos, questões 728 a 765. Eu gosto muito de estudar filosofias orientais. E durante um tempo na minha vida, eu fiz as vivências tântricas. Eu faço até hoje, pratico até hoje, mas eu estudei teoricamente durante 2 anos da minha vida a filosofia tântrica. E a mestre, que era uma ocidental, ela nos indicou o livro A Psicologia das Massas e o Fascismo, do William Reich, né, que é um psicanalista, enfim. Gente, é para ler com gosto. Não vai dar para ler numa ida só ao banheiro, Gabriel. Não sei se existe audiolivro, mas é um livro para a gente ler com gosto, né? Uma das colegas que fez essa vivência comigo postou no dia 8 de setembro a palavra transe. E aí ela colocou: é a causa e também a consequência, né? O transe coletivo em que nós estamos. Qual seria a solução? Seria menor repressão sexual, que é um assunto que a gente também não fala nas nossas casas espíritas, mas que a gente deveria falar, porque faz parte desse processo de evolução que a gente quer. Um grande beijo, Vinícius, muito obrigada. Até a próxima, que seja breve. Um beijão, Gabriel, um beijão a você que nos ouve e até o próximo Leite Espírita, se Deus quiser. Beijo, galera, um abraço. Beijo, pessoal.